CESP-Sebrasp, o terror de muitos concurseiros, uma pedra no sapato para muita gente que tem aquele desejo ávido por assumir um cargo no serviço público. Seja bem-vindo a este canal de português para concursos. Eu sou o professor Maziotti e hoje aqui eu vou desmistificar muita coisa da prova do CESP-Sebrasp, focado em orações coordenadas e orações subordinadas. Sim, a banca é difícil, ela traz pegadinhas, mas eu vou aqui desmascarar tudo e mostrar para vocês a verdade nua e crua dessa banca e como você tem que enxergar. Fique até o final desse vídeo, porque você vai ter uma surpresa com uma questão que eu separei aqui, que é sinistra, cavernosa, e vai te abrir os olhos para uma coisa que está no edital que pouca gente percebe. Fica comigo. E aproveitando, esta aula que você está assistindo aqui hoje é parte de um curso que eu estou iniciando no dia 10 de outubro, específico para a banca Sebrasp. Específico para a banca Sebrasp e TSE Unificado, concurso que foi adiado para o mês de dezembro. Se você tiver interesse, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link que vai direto para a página que você possa ter mais informações sobre esse curso e terá também o meu contato pessoal do WhatsApp para que você possa falar comigo diretamente e tirar todas as suas dúvidas. Esse curso é muito bom, começa no dia 10 de outubro, é focado em exercício em provas anteriores. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Estou aqui apresentando a você a minha tela, olha aqui, que legal. Olha lá, olha. Essa tela aqui é uma amostra também do material que eu distribuo. Toda semana eu produzo material semelhante a esse, que eu chamo de guia de estudos, ok? E nesse guia eu trago aqui o edital da banca, uma pequena legenda do que foi trabalhado, que vai ser trabalhado ainda. Esta aula aqui, então, tem o foco de orações coordenadas e subordinadas, subordinação e coordenação. E aqui eu proponho também que o aluno já clique para ele ver a parte teórica antes de fazer os exercícios que estão aqui propostos. Temos aqui uma série de exercícios. Eu proponho que ele clique aqui para poder acompanhar a parte teórica. Então, por exemplo, se ele clicar aqui, olha, com o mouse aqui, vai abrir aqui uma página, que é diretamente já a página do meu curso. Ele vai cair direto aqui no curso de português com orações coordenadas. Ele clicando aqui, ele vai ter acesso ao material em PDF, né, todo completinho aqui, por aí vai. Né? Logicamente, né, existe uma página aqui, a página do professor, ele vai aqui na área de alunos e vai cair aqui diretamente no login e senha, tudo exclusivo para que ele possa acompanhar perfeitamente, plenamente aí as aulas de português. É assim que funciona. Um bocadinho bonitinho, enfim. E vamos à nossa aula para que você possa entender o que eu trouxe aqui de especial sobre esse assunto de período composto por subordinação e coordenação. Vamos lá, então? Nós temos aqui uma proposta de 10 questões. Todas as questões aqui são colocadas muito atualizadas, são questões de 2024, observem aqui, olha, tá? Nós estamos em 2024, né? Se você está assistindo esse vídeo aqui um pouquinho depois, eu trabalho sempre com questões atualizadas, tá? Do momento. E a última questão aqui você vai ver que é uma questão especial. Então fica até o final desse vídeo para você não perder nada. E não passe para frente, não adianta você passar, porque é uma sequência. É uma sequência para que você possa acompanhar o raciocínio e entender como o Sebrasp cobra subordinação e coordenação. Bom, outro recado, para a gente entrar agora na aula em si, tá? Não estou enrolando não, tá? Segura um pouquinho aí, mas é importante esse recado. Essa aula aqui não é para quem está iniciando. Tá? Eu vou deixar aqui no card desse vídeo a aula para quem está iniciando, uma aula mais básica, uma aula mais com teoria. Esta aula aqui é uma aula avançada. É um português hard. Então, se você está começando a estudar agora, ainda tem certa dificuldade em português, não tem os conceitos, eu aconselho que você primeiro assista essa aula que apareceu aqui no card, tenha os conceitos da subordinação e coordenação em mente, e aí depois você vem para essa aula. Mas se você já vem estudando, já é um concurseiro mais experiente, já tem uma certa bagagem, um certo tato com o português, essa aula é para você. Vem comigo! O texto aqui, então, é para responder as questões 1 e 2, uma questão de 2024 para professor, mas não é professor de português, tá? Para professor de área em geral. Então, considere como se fosse para qualquer nível superior isso aqui. Bom, temos aqui, então, um texto. Não vamos ler esse texto aqui, evidentemente,
Você pode pausar o vídeo e ler o texto para que você tenha um entendimento mais pleno. Eu vou direto para a questão aqui, então. Olha só. No primeiro período do terceiro parágrafo, então ele já começa aqui a separar de maneira leve ainda o menino dos homens, né? Aqui, o que é um período? O período é cada uma das partes do parágrafo dividida por pontos, geralmente. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é o primeiro parágrafo, certo? Então, começa com recuo aqui, ele termina com um ponto, aí o próximo parágrafo também tem um recuo, ok? E aí nós temos, dentro desse período aqui, por exemplo, olha, até, deixa eu ver aqui, até aqui, nesse parágrafo aqui, até aqui temos o primeiro período, tá? Aí o segundo período começa com assim e vai até escrita. Então nós temos aqui um período, ó, um parágrafo constituído de dois períodos. Às vezes confunde isso mesmo, tem que ficar atento aí para não errar na hora da prova, tá ok? O que ele quer aqui então? No primeiro período do terceiro parágrafo. Então, aqui então, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Então, no primeiro período, está aqui, o mesmo ocorreu nos Estados Unidos, né? Isso vai até escrita. Então, é isso aqui que ele quer de nós, ok? A palavra onde, que se classifica como conjunção subordinativa. Então, já vou aqui pegar a minha mesa digitalizadora para você poder acompanhar aqui as marcações que eu vou fazer nesse material. Eu vou rabiscar esse material mesmo, tô nem aí não. Acompanha aqui, hein? Presta atenção, hein? Vamos lá. Olha aqui, olha. Onde está a palavra onde aqui nesse primeiro período desse primeiro parágrafo? Está aqui a primeira linha, olha. O mesmo ocorreu nos Estados Unidos, onde? Então, aqui, esse onde aqui é a palavra que estamos procurando. Aqui, então, deixa eu pegar aqui minha tinta. Aham, prontinho, tá aqui, ó. Ele diz que esse onde se classifica como conjunção subordinativa e introduz uma oração subordinada adverbial de sentido temporal, o qual se evidencia pelo segmento no início dos anos 80 do século passado. Bom, começamos com uma questão que não é tão difícil assim. Você já percebe, então, que esse onde indica lugar. E ele está falando aqui de adverbial de sentido temporal. Ele está confundindo tempo com lugar. Não pode. O que indica tempo para a gente? É um quando, um logo, um até, um já, ainda. Isso indica tempo. A conjunção, a palavra onde, que nunca é conjunção, ou é um pronome relativo, ou é um advérbio, sempre vai funcionar com valor de lugar. Aconteça o que acontecer. Se a palavra onde foi empregada sem ser lugar, está errado. Por exemplo, no século XVII, onde as pessoas costumavam viajar. Peraí, no século XVII, onde? Não pode. Século XVII é um período de tempo. No século XVII, período no qual, em que, quando, onde não. Então, onde tem que indicar explicitamente a ideia de lugar. Então, aqui nós já temos dois erros. Primeiro, porque o onde nunca vai ser uma conjunção. O onde ou é, repito, anote aí, um advérbio de lugar, ou é um pronome relativo, quando equivale ao em que é o caso aqui, ó. O mesmo ocorreu nos Estados Unidos, em que ou no qual o foco em problemas, tá? Então você tem aqui esse onde como, vou colocar aqui um PR, ó. Ele é pronome relativo. Ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Como tem vírgula aqui, a oração adjetiva ela é explicativa. Se não houvesse vírgula, seria restritiva. Isso é importante. Anote isso aí já desde agora. Então, já temos aqui a primeira questão resolvida, tá? Ele diz que, então, ele se evidencia, tenta te convencer, né? No início dos anos 80, mais uma vez, isso aqui é o quê? Um valor temporal. Portanto, a primeira questão nós vamos marcar aqui como errada. Tudo bem? Entendeu, então, aqui? Vamos passar para a próxima, que não podemos ficar aqui amassando o barco, não. Vamos lá, então. Questão 2, também aí do mesmo texto, referente ao mesmo texto, a mesma prova de Cachoeiro de Itapemirim, 2024, Espírito Santo. A oração que envolve a língua escrita.
primeiro período do primeiro parágrafo, vamos lá então, que envolvem primeiro período do primeiro parágrafo, tá aqui, olha. Ah, os países, língua escrita, escrita, relevante, não dominava. Cadê? Aqui, ó. Uma participação efetiva e competente nas práticas sociais e profissionais que envolvem a língua escrita. Achamos. Agora que nós achamos, vamos ver o que ele quer com relação a esse ponto aqui do texto. Vamos lá. É assim, tá? É aquele tipo de questão do Sebrasp que você tem que ir e voltar ao texto o tempo todo. Então, eu só espero não esquecer aqui de tirar aqui a minha cara feia aqui da frente e colocar assim para você, tá? Vou fazer isso quando for trabalhar aqui à direita. Espero que eu lembre. Vou lembrar assim, tomara. Vamos lá. Vem para cá, então. Nós temos aqui, cadê? Então, ele diz que essa oração que envolve a língua escrita. Por que é oração, professor? Porque tem verbo. Então, o que tem verbo é oração. Envolvem é o verbo, ok? Envolve a língua escrita. Classifica-se como subordinada adjetiva restritiva. Bom, isso aqui parece muito difícil, mas não é. Bom, veja bem. O que nós temos aqui? A palavra que é uma palavra que possui aí 27 funções morfossintáticas, entre morfológicas e sintáticas. É muita coisa. Na verdade, são 21 funções. É que a 21ª, que é o pronome relativo, se divide em 7 funções. Um pronome relativo pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial, predicativo do sujeito. 7 funções. Acho que falei é 7, né? Tá. Então, mas existem duas que sobressaem. Existem duas que se destacam. Quais são? É esse que, quando equivale a isso, quando o que equivale a isso, e o que, quando inicia uma oração, e ele vai ser equivalente, o que vai ser equivalente a o qual e a qual. Vamos lá, então. Quando esse que iniciar uma oração e ele equivaler a isso, ele vai ser o quê? Conjunção integrante. Anote aí, ó, conjunção integrante. E como conjunção integrante, ele vai iniciar uma oração subordinada substantiva, tá? Quando ele equivaler ao qual, a qual, ou suas variantes, tá? No qual, na qual, nos quais, nas quais, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, esse que, ele vai iniciar uma oração subordinada adjetiva. Sempre. Essa oração adjetiva é a mais fácil de todas. Ela só tem 2 tipos. Presta atenção. Ou ela é restritiva, botar o R de restritiva, ou ela é explicativa. Então, anote que não vai caber aqui, a restritiva é sem vírgulas. Vou colocar aqui, sem vírgulas. Já a explicativa é com vírgulas. Então, quando uma oração adjetiva tiver um que, não é só o que, não, tá? O onde, o qual, a qual, quanto pode servir também, cujo e cuja, e suas variantes aí, cujos, cujas. Quando acontecer, então, quando acontecer de um pronome relativo desse, iniciar uma oração, tá? Geralmente esse que aqui, a oração vai ser já adjetiva. Por exemplo, a aluna que encontrei no pátio é estudiosa. A aluna que encontrei. A aluna a qual encontrei. Aí eu vou dizer a pessoa que confio. Aí não pode. Quem confia, confia em. A pessoa em que confio. Ou a pessoa em quem confio. Ou a pessoa na qual confio. Mora do outro lado da cidade, um exemplo. Esse em que, na qual, em quem, são pronomes relativos. Aí você vai olhar, tem uma vírgula antes e depois aí, ou um travessão, alguma coisa isolando ou terminando a oração, ou no meio do período, isolando com uma vírgula. Se houver essas vírgulas, você vai dizer que a oração é explicativa. E ela tem um valor de generalização. Se não houver essas vírgulas ou travessões, você vai dizer que a oração ela é restritiva, ou seja, ela limita o significado, tá? Bom, vamos ao texto então para verificar como está esse que envolve aqui. Se houver uma vírgula antes, aquilo é explicativa. Vamos ver aqui então, cadê aqui? Opa! Profissionais que envolvem a língua escrita.
Então, aqui, as práticas sociais profissionais, essas práticas, então, esse que retoma práticas, envolve. O que que isso aqui é, então? Isso aqui, olha, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tudo bem? O que que ele está afirmando lá na questão 2? Está afirmando justamente isso, que isso aqui, esse que, né, que está iniciando aqui, essa oração aqui é uma oração subordinada, ou seja, ela depende sintaticamente da oração anterior, e no vídeo que eu falei para você, que é de coisas mais básicas, que eu coloquei no card, eu explico isso, tá? O que que é essa subordinação. E vamos dizer então também que ela é adjetiva, porque equivale a um adjetivo adjunto nominal, e ela é restritiva porque ela particulariza uma ideia, ela não generaliza por não ter vírgulas. Bem, com isso, a nossa resposta aqui é que essa questão está certa. Tudo bem, então? Percebeu? Show de bola? Vamos avançar. Vamos para a próxima. Aqui, então, questão número 3, a partir de um outro texto. Mais uma vez, não leremos esse texto. Vamos direto para a questão, porque ele vai indicar o período, ou parágrafo, ou período dentro do parágrafo que deve ser analisado. Está aqui, olha. É para analista da CAPES, 2024. Opa, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Percebi que estou atrapalhando você, ó. É. Aumentar um pouquinho aqui. Só um pouquinho, para melhorar aqui. Pronto. Opa, foi excelente. Tá aqui então, as orações que formam o último período do texto. Onde está o último período do texto? E olha, quanto mais se tem a saber, mais se pode ignorar. As orações que formam o último período do texto estão coordenadas com base numa relação semântica de contraste. Bom, aqui é, eu aconselho você fortemente, fortemente mesmo, que você saiba as conjunções, que você domine as conjunções. Eu vou deixar este material aqui, tá? Esse material aqui em PDF, limpinho para você, na descrição desse vídeo, tá? Mas não vai lá agora não, precisa agora não. Presta atenção aqui, depois você pega. E também vou deixar isso aqui, olha. Pronto, isso aqui que é o material, que é o material de orações subordinadas, período composto. Tá? O PDF aqui, o mesmo PDF que eu uso para dar minha aula, que está gravada no meu portal, tá bem? Que caso você queira acompanhar o curso, você vai ter já acesso a todo ele, tá? Bonitinho. Aí, olha só, vamos aqui à página 14, página 16, olha aqui, ó. Nós temos uma tabela aqui das orações, das conjunções coordenativas, que iniciam orações coordenadas. Bom, o que que ele quer lá mesmo? Não podemos perder o foco. Ele diz que as orações que formam o último período, tá aqui, ó. Quanto mais se tem, ó, tem um verbo aqui, é uma oração. Mais se pode, outro verbo aqui, outra oração. Então começou aqui e vai até aqui. Ele diz que essas orações estão coordenadas. Não estão. Por quê? Ainda mais indicando contraste. Se vamos observar aqui, o que indica contraste, olha aqui, ó. Contraste. Opa! Contraste, tá vendo aqui? O que indica contraste é a oração adversativa. É quando você tem a conjunção mais, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Professor, é ideal saber isso aqui, memorizar isso aqui? Sim, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque você vai ter. As questões vão passar a ser para vocês uma questão miojo. Professor, o que é uma questão miojo? O miojo não é um macarrão instantâneo, então a questão vai ficar instantânea. Você vai ver um porém na sua frente, vai dizer, opa, isso é uma oração coordenada sindética adversativa. Por que, professor? Apareceu um porém, não pode ser outra coisa, não? Não, não pode. Toda vez que aparecer um todavia, um entretanto, um contudo, um porém, isso só pode ser o início de uma oração coordenada, sindética, adversativa, que expressa essa relação de quê? De contraste, de adversidade, de oposição. Tá, professor? Então está errado, né? Sim, está errado. Mas se não é uma relação semântica de contraste, é o quê? Bom, aí se você estudar tudo que eu vou indicar que você estude aqui, você vai perceber que isso aqui, olha, é uma locução conjuntiva conhecida. Quanto mais. E aí, quando você vier para o mesmo material que eu vou deixar aqui na descrição, olha o que vai acontecer aqui, olha. Vamos lá para a parte de orações subordinadas. Eu vou descer bastante, tá? Orações adverbiais. Tá aqui, aqui, pronto. Página 73 aqui. 72, 73. Olha o que acontece aqui, olha. Vamos lá na proporcionais. Olha aqui, ó. Olha aqui.
Quando você tem uma ideia de proporção, você tem a medida que, a proporção que, o passo que. Quanto mais. Lembra daquela frase que a sua avó falava, a sua tia, quando cuidava de você era criança? Ai, meu Deus, que criança terrível! E quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Pois é, é esse quanto mais indica a proporção. Uma coisa aumenta, enquanto a outra está aumentando também. Beleza? Percebeu? Então, se você souber isso aqui, é miojo, é instantâneo. Você vai matar a questão facilmente. O problema é convencer você a memorizar isso aqui, né? Pouca gente quer ter esse trabalho, né? Mas os frutos que você vai colher vale muito a pena. Você não tá me entendendo? Vale muito a pena você saber essa tabela aqui de conjunções. Tanto a coordenativa quanto a subordinativa, eu vou deixar para você aqui. Agora é com você. Se você quiser seguir o professor, vai se dar bem. Se não quiser, depois vem só o chororô, que eu não posso fazer mais nada, infelizmente. Ok? Então tá aqui, então. Marcamos a questão 3. Então anote aí. Na verdade, o que temos aqui é uma relação de proporcionalidade, tá bom? Vamos à questão 4. Vem comigo para a questão número 4, mais um texto. Olha só, o Sebrap gosta disso aqui, ó. Texto CB1A1, hífen 2, segundo, algo assim. Está lá o texto, História das Invenções, questão de 2020. Opa, cadê? Tem mais outro texto aqui? Tem dois textos? Eu acho que eu coloquei dois textos, tá? Mas ignora, então. Vamos pegar esse texto aqui, ó. Esse aqui que tá valendo, tá? Nos países desenvolvidos, repetir aqui, na verdade, aqui. Né? Repetiu aqui. Não tem importância, não. Repetiu a página aqui. Tá, pronto. O mesmo texto então aqui é o texto CB1A1 mesmo. Então vamos a esse texto. É o texto aqui, o conceito de civilização e tal, o texto de história das invenções. Ele está atrelado aqui à questão número 4, né? Questão número 4. Ah lá, olha só, de analista. E ele diz que no segundo parágrafo, a oração introduzida por Jacquet, segundo período, denota a razão que justifica a afirmação contida na oração imediatamente anterior. Vamos lá, então? Está aqui. Cadê? Ele diz, então, que nós temos um Jacquet no segundo período do segundo parágrafo. Vamos localizar? Cadê aqui? Segundo período do segundo parágrafo. Está aqui, então. O primeiro período começa aqui com a tecnologia, hoje tecnologia, e depois vem aqui para segundo período. Cadê? Começa aqui, né? Tá aqui. Aí, o que ele quer mesmo, hein? Jacquet. Tá aqui, ó. Está aqui, achamos. A tecnologia foi fundamental, já que proporcionava os recursos necessários. Beleza? Já encontramos aqui. E aí, eu não sou bobo. Eu fiz o que o professor Maziotti falou, né? O The Jump of the Cat. Cadê o gatinho? Tem que soltar ele aqui, hein? Tá faltando o The Jump of the Cat. Essa aula aqui, se eu fosse colocar o The Jump of the Cat aqui, seria um após o outro. Um junto ao outro, porque aqui é muito bizu aqui, hein? É muita coisa interessante aqui. Então vai. Ele diz que denota a razão que justifica a afirmação contida na oração. Opa! Razão? O que é razão? Razão é o quê? É a origem, é a causa. Não é isso? Será que esse Jacquet indica uma ideia de causa? Aí eu venho aqui no meu material e olho aqui em causa. Até destaquei em vermelho aqui para poder ficar bem claro para você, ó. Olha ele aqui, ó. O Jacquet. O Jacquet indica o que aqui, ó? Ideia de causa, ideia de razão, devido a. Pronto! O Jacquet só pode ser isso, professor? Só pode ser isso. Não pode ser outra coisa, não? Não. Então, com isso, a gente marca aqui a questão 4, dizendo que sim, esse Jacquet indicou uma ideia de causa ou de razão. Só isso? Só. Por que não foi tão fácil assim? Porque eu memorizei a tabela. É instantânea, miojão. Aham. Beleza? Então vamos aqui para a questão número 5. Temos um texto aqui, o texto CB1A1. É um texto aqui de um parágrafo só, né? Ele possui um período, dois, três, quatro períodos, quatro, cinco períodos, tá? Ele quer o que aqui nessa questão? A inserção de uma vírgula imediatamente depois do vocábulo fatores, segundo período, prejudicaria os sentidos do texto. Vamos lá, então, procurar aqui fatores. Mas, peraí, antes de procurarmos fatores, por favor, deixa o like nesse vídeo, né?
tá? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva nesse canal, deixa o like aqui, porque isso ajuda bastante quem produz conteúdo aqui na plataforma. Combinado? Já deixou aí? Meteu o dedão aí no like aí? Valeu! Vamos lá então. Questão número 5. Cadê fatores aqui no segundo período? Ó, o primeiro período vem aqui até Brasil. Aí o segundo aqui, ó, pesquisas recentes e tal. Opa! A produtividade de maneira sustentável e de identificar os fatores, vírgula. Na verdade, ó, nós temos uma oração aqui, ó, que influenciam. Olha o que aqui que vai lendo o qual a qual. Ele vai fazer essa jogada aqui, lembra? Com vírgula, oração adjetiva explicativa. Sem a vírgula, ela é adjetiva restritiva, certo? Então, a inserção, então, de uma vírgula imediatamente após o vocábulo fatores prejudicaria o sentido do texto, porque, no contexto em questão, a oração que sucede referindo o termo é obrigatoriamente restritiva. Como assim? Existe isso, professor? E aqui começa o negócio a ficar meio cabuloso. Isso aqui ninguém explica. Isso aqui ninguém fala para você. Vamos falar o que eu disse já para você aqui. Ah, tem vírgula, é explicativa. Não tem, ela é restritiva. Porém, a coisa é um pouquinho mais complexa que isso. Tá? Vamos lá, então. Vamos entender aqui. Eu vou pegar um espaço aqui, olha só. Nesse espaço aqui, eu vou construir com você algumas ideias, tá bom? Vem comigo aqui então, presta atenção. Eu vou dizer o seguinte, olha. Primeira coisa, eu vou dizer que eu tenho uma turma de 30 alunos que estão fazendo prova. Bem? E vou dizer que os alunos, eh, alguns terminaram a prova, né? Que terminaram a prova foram liberados. Eu pergunto em minhas aulas presenciais qual é a primeira oração aqui, e a maioria erra. Se eu perguntar aqui também, a maioria erra, infelizmente, porque esse aqui é o chamado período 1, 2, 1, tá? A primeira oração é: os alunos foram liberados, não é os alunos que terminaram. Então, isso aqui você vai dizer que é 1 e 1. O que que é 1 aqui? A primeira oração, que eu vou chamar de oração principal. E aqui eu vou chamar de 2, que é a oração subordinada substantiva, ó, adjetiva restritiva. Não há vírgulas aqui. Eu vou apagar aqui esse traço aqui, para poder facilitar e não prejudicar aqui o emprego da vírgula, tá? Aqui, ó, deixa eu apagar o traço aqui, apaguei tudo, olha. Volta aqui. Olha só isso aqui. Eu sou enrolado com a borrachinha aqui, ó. Eu sou enrolado com a borracha. Pronto. E também. Pronto. Então, os alunos que terminaram a prova foram liberados. Tudo bem? Aí, aqui, agora, eu vou fazer um outro período bem parecido e vou dizer que os alunos que terminaram a prova foram liberados. Ué, professor, são orações idênticas. Calma, deixa eu molhar o bico. Os alunos, vírgula, que terminaram a prova, vírgula, foram liberados. E aí, qual é a diferença aqui de uma oração para outra? Ou seja, aqui, professor, é uma oração subordinada adjetiva, não tem vírgula restritiva. Você já explicou isso. E aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Não é só isso, não. Digamos que eu tenha 30 alunos fazendo prova. Se eu utilizar aqui a frase 1, os alunos, sem vírgula, que terminaram a prova foram liberados, quantos foram liberados? Só os que terminaram a prova. Eu estou, no universo de 30 alunos, eu estou restringindo a quantidade de alunos. Não todos foram liberados, só os que terminaram a prova. Eu tenho que ler aqui um só, um somente. Agora, aqui embaixo, não. Os alunos foram todos liberados porque todos terminaram a prova. Então, quando eu coloco a oração adjetiva entre vírgulas, eu passo a ter um valor de generalização de uma ideia. Aí você coloca isso aqui. Ah, professor, eu entendi. Então, na primeira oração aqui, só foram liberados os que terminaram a prova. E na segunda,
todos foram liberados porque todos terminaram. Por isso que ela é explicativa, generaliza. Tudo bem. Aí você pensa assim, então todas as orações adjetivas podem ser ou explicativas ou podem ser restritivas, né? Isso, só tirar a vírgula e colocar a vírgula. Não. Há algumas orações que ficam impossíveis, elas ficam incoerentes, elas ficam ridículas sem ou com o emprego da vírgula. Como assim, professor? Explico. Observe o seguinte: eu vou dizer que as maçãs, as maçãs que são vermelhas estão caras. Ao afirmar isso aqui, eu estou dizendo que somente as maçãs que são vermelhas estão caras. De um universo de maçãs, tem a maçã verde, maçã vermelha, maçã amarela, mas do que eu saiba, o que eu quero informar é que as vermelhas estão caras. As demais eu não sei. Agora, experimente colocar isso aqui entre vírgulas. As maçãs que são vermelhas estão caras. Eu caí numa incoerência aqui. Eu estou afirmando que todas as maçãs do mundo são vermelhas e que, portanto, todas estão caras. Percebeu? Essa oração não pode ser explicativa. Ela precisa ser uma oração restritiva. Entendeu? Por outro lado, eu tenho uma outra construção, que é o seguinte, olha, vou colocar aqui 2. E aí, nessa oração número 2, eu vou dizer que o homem que é mortal vive pouco, uma frase clássica. Eu não posso deixar essa oração assim restritiva. Se eu disser que assim, o homem que é mortal vive pouco, é porque existem homens que são mortais e por isso vivem pouco, e homens que são imortais. Até onde sabemos não existe. Todos nós somos mortais. Todos nós vamos padecer um dia. Não é isso? Então aqui, olha só. Aqui, na oração número 1, eu não posso ter essas vírgulas. Elas são ridículas aqui. Eu não posso mantê-las aqui. Essas orações têm que ser explicativas. Por quê? Porque ela tem que ser restritiva. Por quê? Porque somente as vermelhas estão caras. Já aqui embaixo, já aqui na oração 2, é o homem, vírgula, que é mortal, vive pouco. Aí eu estou afirmando que todo homem é mortal e que, portanto, todo homem vive pouco. Percebeu? O que é uma realidade aceita, pelo menos até então. Ok? Então, esta oração número 1, obrigatoriamente tem que ser restritiva. E esta número 2, obrigatoriamente tem que ser explicativa. Vamos agora ao texto com base nessa explicação aqui. Se você não entendeu, volte o vídeo para você entender. Eu falo um pouco rápido mesmo, só você colocar numa rotação menor um pouco que você acompanha de boa, tranquilamente. Então vem comigo aqui na questão número 5 em que estamos. Ele diz que tem que ser obrigatoriamente restritivo isso aqui. Vamos ver se é o caso. Pesquisas recentes nessa área têm enfatizado a importância de aumentar a produtividade de maneira sustentável e identificar os fatores, vírgula, que influenciam esse crescimento. Se eu colocar essa vírgula aqui, eu estou afirmando que todos os fatores têm que ser identificados, porque todos eles influenciam, aliás, esse crescimento. Ele diz que vai, se eu colocar essa vírgula, vai prejudicar. E vai mesmo. Isso aqui está certo. Eu não posso colocar essa vírgula. Eu não posso dizer, eu não sei, não lembro aqui qual é aqui o crescimento da o crescimento sustentável a longo prazo constitui um desafio crucial para as economias mundiais, especialmente para países em desenvolvimento como o Brasil. Pesquisas recentes dessa área têm enfatizado a importância de aumentar a produtividade de maneira sustentável, identificar os fatores. Se eu colocar vírgula, tem que identificar todos os fatores, porque todos esses fatores influenciam no crescimento do sustento. Não, nem todos. São fatores específicos. Então tem que ser sem vírgula mesmo aqui. Por quê? Porque eu vou restringir a minha informação. Eu vou ter aqui uma oração que é obrigatoriamente restritiva, como a oração que eu coloquei lá em cima. Ele diz que vai prejudicar, prejudicou mesmo, porque ela é restritiva. Cuidado aqui, o prejuízo aqui é mudança de sentido ou erro gramatical. Tudo bem?
Beleza. E chegamos à questão número 6. Só que o tempo já está bem, a aula está demorando demais. Eu não vou corrigir a questão 6, nem a questão 7, nem a questão 8, nem a questão 9. Elas serão corrigidas no curso que eu vou ministrar a partir do dia 10 de outubro. E se você quiser participar desse curso, você vai ter aqui toda a explicação detalhada desse material. Ah, tem coisa bem interessante aqui. E eu prometi a você que resolveria uma questão chave, uma questão muito importante, que é a questão 10. Então vamos a ela? Vamos a ela diretamente aqui? Está aqui, ó, a questão número 10. É uma questão um pouco mais antiga, de 2017, mas que continua atual. Vamos lá então. Temos aqui, olha. Ele vai dizer, nessa questão 10, que o primeiro parágrafo do texto é um período composto por orações coordenadas. Vamos lá então. A língua continua sendo um forte elemento de discriminação social, seja no aspecto, seja no próprio, temos um seja aqui. Se você estudou as conjunções, você sabe que ela é uma conjunção coordenativa. Seja no próprio contexto escolar, seja, repetição do seja. Vamos encontrar aqui? Olha lá, olha. Seja, seja. Olha aqui, olha. Orações coordenadas. Olha as alternativas aqui, olha. Ou, já, já, ora, ora, quer, quer, seja, seja. Percebeu? Beleza. Olha o que vai acontecer aqui, então. Aí você bate o olho e fala assim, ah, certo, né? A língua continua sendo forte elemento de discriminação social, seja, não é verbo isso aqui, é conjunção, no próprio contexto escolar, seja em outros contextos sociais, como no acesso ao emprego e aos serviços públicos em geral. Serviço de saúde, por exemplo. Ok? Ele diz que esse período é composto por orações coordenadas. E aqui nós temos no período composto por conjunções coordenativas. E aí você vai dizer, opa, isso aqui está correto? Isso aqui é gabarito certo, né? Hã? E não é, isso está errado. Ué, professor, porque o seja, seja não é coordenação? Aham. Esse seja na conjunção coordenativa? É sim. O que está errado aqui? O problema é que isso aqui não é um período composto. A língua, ó, para ser composto tem que ter mais de um verbo. Continua sendo um forte elemento de discriminação social. Então, continua sendo, é um verbo. Seja no próprio contexto escolar, seja em outros contextos sociais, como no acesso ao emprego e aos serviços públicos em geral. Ué, professor, se não temos orações coordenadas aqui, temos o quê? Nós temos termos ligados por coordenação. Ué, mas o Sebrasp cobra isso? Vamos voltar lá ao nosso edital? O edital, ó. 5.2 e 5.3. Relações de coordenação entre orações e entre os termos da oração. Isso aqui que ninguém explica, olha. Todo mundo fica focado somente em orações coordenadas, em período composto por coordenação. Mas a coordenação não existe só entre as orações, entre termos também. Se eu disser, por exemplo, José e Maria são primos, o que é esse E aí? Esse E é uma conjunção coordenativa, mas não está ligando orações, está ligando termos de mesma função sintática. João e Maria, dois substantivos, que também são dois núcleos do sujeito composto. Percebeu? E relações também, vai acontecer também relação também entre orações e entre termos da oração também. Então, a subordinação pode ocorrer entre duas orações, entre dois termos que não são verbos, que não constituem orações. Percebeu a pegadinha, então? É isso que eu queria que você entendesse e é o que eu vou explicar com maior pormenor no meu curso, dando mais exemplos, porque isso aqui não é um caso isolado. Tem questões mais modernas que isso aqui também, que vamos explorar no curso. É isso então, você entendeu? Você acompanhou bem aqui nossa aula de hoje e espero que ela tenha contribuído para o seu crescimento. Espero que você que vai fazer a prova do TSE agora no mês de dezembro esteja muito bem preparado. Eu faço voto disso. E caso queira conhecer o curso do professor Maziotti, focado, é um curso online, é um curso com transmissão ao vivo e online, exclusivo com vagas limitadas. Não deixe de conhecer, clique aqui no nosso botão aqui na descrição desse vídeo para que você possa conhecer esse curso e fazer parte dele. Forte abraço e até breve.